O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Senhor, Pelas palavras do Santo Evangelho. sejam perdoados nossos Pecados. Amém. Podem sentar-se. Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, bem como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e da nossa paróquia. A liturgia deste 22º domingo do tempo comum convida-nos hoje a descobrir o caminho da cruz. O acesso a essa vida verdadeira e plena que Deus nos quer oferecer passa pelo caminho do amor e do dom da vida, a cruz. A primeira leitura descreve a sua experiência de cruz, escreve o profeta Jeremias. Seduzido por Javé, por Deus, Jeremias colocou toda a sua vida a serviço de Deus e dos projetos de Deus. E nesse caminho, ele teve que enfrentar, como vimos, os poderosos e denunciar a lógica do mundo. Por isso, ele conheceu o sofrimento, a solidão e a perseguição. É essa a experiência de todos aqueles que acolhem a palavra de Deus no seu coração e vivem em coerência, então, com os valores de Deus. Então, a história de Jeremias é a história de todos aqueles que Deus chama a ser profetas. E todos nós estamos aqui inclusos. Quando fomos batizados, nós fomos ungidos com o óleo do crisma, e a oração da unção dizia: ungidos com este óleo santo, como sacerdotes, profetas e reis. Então, nós que fomos batizados, fomos ungidos. E também nós assumimos no dia do nosso batismo a nossa missão profética. Profeta não é
fazer adivinhações de futuro, mas significa acolher, viver, praticar a palavra de Deus. Ser sinal de Deus e dos seus valores significa, muitas vezes, enfrentar injustiças, a opressão, o pecado e, portanto, pôr em causa os interesses muito pessoais ou egoístas. Por isso, o caminho do profeta é um caminho onde se lida sempre com a incompreensão, com a solidão, com o risco. Deus nunca prometeu a nenhum profeta um caminho fácil, um caminho de glórias e um caminho de triunfos. Os profetas, eles foram mortos. No Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos, pelos êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da vida, até a morte, se for necessário. Jesus vai percorrer esse caminho, e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um caminho semelhante ao de Jesus. Pedro, que, como vimos no domingo passado, fez a belíssima profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogiou, dizendo: feliz és tu, Simão, porque não foi carne humana que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Hoje, a coisa já é diferente. Com boa intenção, Pedro queria que Jesus não tivesse que passar pelo caminho da cruz. E quando diz: Senhor, isto não te aconteça, ou na gíria, vira essa boca para lá. E o que Jesus respondeu? Afasta-te de mim, vai embora. O quê? Palavra que ninguém quer pronunciar: Satanás. Vejam como é a vida, como foi a vida de Pedro e como é a nossa. Hoje está tudo bem, tudo legal, estou com Jesus, estou feliz da vida. Amanhã já estamos dando as costas ou colocando oposição a Jesus. Então Jesus não se deixa seduzir, não se deixa enganar pelas palavras de Pedro. E o que é renunciar a si mesmo? É não deixar que o egoísmo, o orgulho, o comodismo, a autossuficiência dominem a nossa vida. O seguidor de Jesus não vive fechado no seu caminho, no seu cantinho, indiferente aos sofrimentos que se passam à sua volta, insensíveis às necessidades dos irmãos, mas vive para Deus e na solidariedade, na partilha, no serviço aos irmãos. É isto que significa renunciar a si mesmo. E o que significa tomar a cruz? É amar até as últimas consequências, até a morte. O seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para os seus irmãos, para que seus irmãos sejam mais livres e mais felizes. Por isso o cristão não tem medo de lutar contra a injustiça, a exploração, a miséria, o pecado, mesmo que isso signifique enfrentar a morte, a tortura e as represálias dos poderosos. Foi isso que Jesus fez e viveu. São Paulo,
por sua vez, na segunda leitura, convida os cristãos a oferecerem toda a sua existência, a existência de cada dia a Deus. Em outras palavras, fazer tudo por amor a Deus. Paulo garante que é esse o sacrifício que Deus prefere. O que é que significa oferecer a Deus toda a existência? Significa, de acordo com o apóstolo, não nos conformarmos com este mundo, com a lógica do mundo. Aprendermos a discernir sempre o plano de Deus, a vontade de Deus e a viver em consequência com esta vontade de Deus. Não, diz São Paulo, não vos conformeis com este mundo. O cristão é alguém que não concorda, que não pactua com o mundo que se constrói à margem dos valores cristãos. O cristão não pode concordar com a violência como meio de resolver os problemas, nem com a lógica materialista do sucesso a qualquer custo, nem com as leis que excluem e que deixam para trás uma multidão de vencidos e de sofredores, nem com as exigências de uma globalização que favorece alguns privilegiados, mas aumenta o número dos miseráveis e exclui. Nem com a forma de organização de uma sociedade que condena à solidão os velhos, os doentes, como estamos vivendo no nosso tempo. Os imprestáveis, os que não produzem mais, são sempre deixados e esquecidos. Então, quem age e pensa desta forma não é cristão, não é seguidor de Cristo, não tomou sobre si a cruz e não está seguindo, então, a Jesus. E para concluir, Jesus faz no Evangelho aquela advertência de que adianta ganhar o mundo se perder a sua vida? De que adianta? Serviu para quê? Nem mesmo a religião serviu para nada. Se Deus, o projeto de Deus, não estiver em primeiro lugar. E se nós não vivermos de acordo com a palavra que o Senhor nos anuncia. Num instante de silêncio, pensemos um pouquinho. Como eu estou conduzindo a minha vida? A minha vida do dia a dia, a minha vida cristã.